Eu tenho uma pergunta pra você, Dr. Arthur Raschieri. Eu fui viajar esse final de ano e eu fiquei assustado. Assustado. Todos os meus amigos que eu encontrei no condomínio, que eu tenho casa, que eu bati papo, todos estão tomando análogos de GLP-1. Cara, isso virou uma febre. Assustador. Cara, o cara com shape. Ah, por que eu tô tomando? Pra não ter Pra não fome. sair da dieta. Pra não sair da dieta. O cara gordo, porque eu tô tomando? Preciso emagrecer. O cara com barriga, preciso perder essa barriga. O cara sem barriga, ah, eu tô tomando porque com isso eu tiro a minha ansiedade. Cara, os análogos de LP1 estão literalmente viralizados. Eu nunca vi um medicamento tão viralizado como está agora. Eu estou vendo amigos meus, não vou abrir, mas o Maurício sabe, 2 amigos meus tiveram problemas no pâncreas por conta desse medicamento. E, em específico, os 2 eram o Ozempic. Eu tenho a sensação... Não é só do Ozempic. Posso até estar enganado. Mas eu tenho a sensação de que o Ozempic é mais forte do que os outros. Ele é. Porque Mas deixa eu te explicar. Todos os meus amigos que tomavam Trulicity, entre outros, entrou no Ozempic, teve problema. Mas sabe o que acontece? Não, são todos, na realidade. O que acontece? Aquilo que o Felipe estava até falando. A gente sabe que o que vai dar resultado na pessoa é o processo. Quando ele começa a usar essas drogas são muito boas, elas são legais mesmo, essas drogas. Elas são extremamente tecnológicas. Tanto é que a pessoa toma uma vez por semana, ou toma todo dia, é injetável, é muito boa. É um antidiabético. Só que o que acontece? O que hormonalmente geralmente gera muita fome na pessoa? São variações de insulina induzida por porcaria que o cara come, né? Então, vamos dar um exemplo. Faz de conta que o cara tem uma glicose normal, ele não é diabético, ele tem lá uma glicose que ele roda ali de hemoglobina glicada, 95 de glicose. E ele está fora da dieta, ou ele é obeso, que come só bosta, então ele está com insulina ruim. Então, supondo que a insulina dele está 9 em jejum, certo? Quando ele começa a usar a droga tem 3 mecanismos interessantes, né? Então, assim, ela tira um pouco a fome, ela diminui a velocidade de esvaziamento do estômago, então o alimento vai dar mais saciedade, vai sair mais devagar. E a longo prazo, ela ajuda muito no controle da insulina. Mas para ela ajudar nesse controle da insulina, é obrigatório o cara excluir o açúcar da dieta. Porque senão, o que acontece? Tá lá 8 de insulina, 90 de glicose. Começa a usar a droga. A droga ela é um antidiabético. A glicose automaticamente vai cair para uns 85. Só que a insulina ela não cai de cara. O pâncreas ele tem que ser reeducado para ele voltar a produzir pouco. Começa o processo. O cara tá lá, vai usando a droga todo dia. Só que nesse meio processo, os caras, como tem menos fome e menor velocidade de esvaziamento do estômago, não engordam porque comem menos caloria. Não come. Come menos caloria, então não engorda. Os caras não percebem, é muito engraçado. Eles chegaram pra mim e falaram assim, Renato... Deixa eu só concluir o raciocínio. Não, pra você concluir o raciocínio, eu vou colocar. Eu quero que você conclua em cima disso. Os caras viram pra mim e falaram assim, Renato, eu não sei como é que eu emagreço. Aí eu falo pra eles, tá, o que você comeu hoje? Puta, ainda não comi. Já fazem 8 horas que o cara tá acordado. Ele não percebe, que ele não comeu nada. Porque ele não é um atleta, ele não tem a refeição controlada. Exatamente. Então, assim, ele começa a ter um certo resultado porque ele come menos caloria no processo. Só que como ele vê esse resultado, fala, pô, o negócio funciona. E fica direto comendo uma besteira. Toma uma cerveja, come um chocolate, mesmo que em pequenas alíquotas. Toda vez que ele faz isso, ele vai induzir um aumento glicêmico e, consequentemente, um aumento de insulina. E vai fazendo, vários. Ele chega no final lá de 15, 20 semanas, ele pode estar até mais magro, porque ele comeu menos caloria no processo. Ele chega lá com a glicose mais baixa, induzida pelo uso da droga. Só que essa insulina que estava 9 lá no começo do processo, ela não vai ter caído até lá depois de 15 semanas, por causa que ele não respeitou a regra do processo. Quando ele chega lá 15 semanas depois, ele tem 85 de glicose para as mesmas 9 de insulina. Aí, cara, ele vai tomar droga para sempre? Não. Aí ele já perdeu lá uns 6, 7 quilos, ou manteve o shape, e fala assim, agora eu posso tirar. Diminui um pouquinho a dose e tira. Quando ele tira, o pâncreas dele já estava habituado a ter 9 de insulina para 85 de glicose. Só que essa 85 estava sendo induzida pela droga.
Quando tira a droga, a glicose volta para 90. Só que daí aquela resistência que estava 9, não vai ficar 9, vai para 15. Aí piora tudo. Ou seja, ela passa a deixar de ser um antidiabético e passa a exercer uma função diabetogênica. Tá entendendo? Meu Deus, que perigo. É Você sabe maluquice. que e olha como isso vai de encontro ao que você tá falando, porque todos os meus amigos, o Maurício até riu aqui pra mim, falam assim: "Puta, cara, só dá vontade de comer doce". Exato! Porque a Os insulina caras só não comem regula. doce. Então, tipo, o que eu comi hoje? Ah, cara, eu comi um pedaço de chocolate, comi 2 fatiazinhas de pão e peguei um pouquinho de Nutella e passei. Tá, e que mais você comeu? Ah, meu, não dá, proteína não desce, não tem Não desce, não jeito. tenho fome. Mas é esse que é o negócio. O grande problema é esse. O cara consegue emagrecer porque come menos caloria. E aí ele se dá o luxo de comer porcaria. Mas sabe como que eu Entendeu? E aí ele mimetizo? fala, pô, o negócio é fantástico. Eu tô comendo chocolate, tô emagrecendo. Como que o Tá nutricionista entendendo? mimetiza o efeito do fármaco? Eu não posso passar fármaco. Eu não sou médico. Então, como é que eu vou segurar a fome do indivíduo? A gente estava falando de proteína até agora. Quando você come proteína, tipo proteínas de digestibilidade mais lenta, quando você passa pelo estômago e o intestino ele lentifica o processo para você digerir aquela proteína. GLP-1. O GLP-1 bate no sistema nervoso central e fala assim, ó, diminui a fome. Então, a ingestão correta, acertada de proteína, tem um efeito similar ao fármaco. E de maneira regular, se o cara faz isso várias vezes no dia, ele não vai ter a fome. Exato. O problema é que o cara não quer fazer o processo, entendeu? É que eu Ou costumo dizer seja, para até meus pacientes. para os análogos de GLP-1 há um processo. Então, mas ó, O o que eu falo? processo é não consumir carboidrato e manter uma boa taxa Carboidrato, proteica. não, pode comer carboidrato, mas carboidrato de baixo índice glicêmico. É o que eu falo para meus pacientes. O negócio tira a fome, o negócio diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. O que ele é, então? Ele é um baita mecanismo que te ajuda a conseguir fazer o processo. Mas o que vai te dar resultado é o processo, não é a droga. E Né? o que vai fazer Cacete, você. Que legal, hein? Que podcast fera. O que vai fazer você manter o resultado é a mudança de mentalidade. Mentalidade. É. Que a canetinha pode ter te ensinado Exato. a comer certo. Exato. Agora, o cara que aposta na caneta, o dia que tem que tirar, se você. E isso é um negócio que eu sempre falo. E tá um ciclo louco, sabe? Porque meus amigos estão assim, o Maurício sabe, da Rocha. Ele fica 3 meses, aí começa a dar BO. Ele começa a ter enjoo, náusea e diarreia. Porque ele vai aumentando tanto. Ele vai aumentando tanto. Não, aí ele corta. Ele fica com medo, né? Porque o cara, quem tem biroco, tem medo, né? Aí ele, puta merda, velho. Aí o cara me liga e fala, ô seu desgraçado, você vai acabar com o teu pâncreas, para com isso. Aí ele corta. Aí ele corta, passa 2 mesinhos, 1 mês e meio. Aí ele fala, Recupera tudo. Caceta, e ele que eu vai, vou ó, morrer." e sabe qual é o problema? Ele vai piorando cada vez mais a resistência insulínica dele. Vai ficar cada vez mais difícil dele conseguir voltar. E ele volta cada vez mais com mais doses. Aí 1 mês e meio depois ele volta pro Volta, negócio. é. E vrau, vrau, Mas é uma vrau. pena, sabe por quê? Porque é uma baita droga, sabe assim? É um baita remédio, Só que daí se usa demasiado, cara, vai acabar, sabe assim... O problema não é o remédio. O problema é o cara... Mas você sabe qual que é o grande problema? Em partes é o prescritor que não deixa claro. Isso, cara, não deixa claro. Ele tem que deixar claro. O paciente que Sabe usa quem é o prescritor? é o médico. Não. É o Google, É é o- o é. amigo. É. Essa é a desgraça. Mas também Eu não tem o médico, né? Tem, mas vou te falar que todos os meus amigos estão tomando por conta própria. Acredito. Porque um tomou, deu resultado. Ou tem um amigo meu que eu tô achando que ele se intitula Coach do Ozempic, pra zoar, entendeu? Você tá engordando? Porque você não conhece o Ozempic, desgraça. Anota esse negócio aí. Você vai tomar assim, assim, assado. Meu pai amado. Mas tá assim essa droga. Mas, ó, porque ela não tem receituário. Não tem receituário. Você compra direto. É. Como é que. Vocês talvez não sejam da geração dos. Da Felproporex. época. do Claro que sou. Felproporex liberado. Desobese, Então, dualide. cara, na época que isso era tranquilo de Mazindol. comprar, tava assim. Aí por isso que virou uma baita de uma restrição. Porque virou uma bagunça. Você dava pra cartela pros amigos, assim, ó. Mas Pô, é o você tá que a muito gordo, gente toma já isso aqui, ó. falou aqui. A Organização Mundial da Saúde, volta e meia, tem que puxar a orelha do Brasil. Então, as anfetaminas foi a Organização Mundial da Saúde que falou: o Brasil está consumindo demais. Aí depois veio os antidepressivos. Aí o cara tomava fluoxetina para fazer dieta. Aí veio a Organização Mundial da Saúde, deu outra comida de rabo aqui. Aí agora vai ser essa vez aí. Só que o negócio é o seguinte: o que as pessoas têm que colocar na cabeça é: se você hoje não é capaz de controlar
o que você come com a fome que você tem, como que você vai controlar quando ela for o dobro?